Eu estava em Paris, na casa de um pintor de rua. É um imigrante Nossa, vietnamita. Ele morava no Vietnã quando criança, aí a guerra aconteceu e ele apoiou, a família dele não, né? Ele era criança, mas a família dele apoiou os Estados Unidos na invasão do Vietnã. E aí, quando o Vietnã venceu a guerra, todas as famílias que apoiaram os Estados Unidos foram exiladas. E a família dele se exilou em Paris. E aí ele vive até hoje lá como pintor de rua. E é muito interessante a relação que ele tem com a arte e com a vida. A casa dele é a casa provavelmente mais bagunçada e menos higiênica que eu já vi. Não só na vida, como em qualquer representação cinematográfica ou de imagem, assim. Era... Eu nem sei descrever, assim. Tinha um monte de entulho em todos os lugares. Eu mal conseguia andar dentro da casa dele, que era menor que o meu quarto atualmente, sem derrubar tudo. Aí prato, copo, um monte de coisa caía, eu ficava mal sem graça. E era muito difícil locomover naquele espaço. As janelas não fechavam completamente e o inverno parisiense não perdoa, então entrava um vento muito gelado, eu fiquei super doente lá. E o banheiro era muito pouco higiênico, a descarga não funcionava, tinham vários insetos no banheiro, então eu tinha que ligar a torneira, aí esperar os insetos se locomoverem, pedir uma licença e aí lavar a mão, e aí depois fechava. E fiquei lá por alguns dias, conheci profundamente ele e foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci em toda essa viagem e em toda a minha vida viajando, assim. Ele era uma pessoa extremamente discriminada nas ruas da França porque se vestia muito mal. Mesmo que confundam ele com moradores de rua, isso não justifica nem um pouco a discriminação. Mas existe uma xenofobia muito grande dos parisienses em relação a pessoas de fora, potencializado pela migração de refugiados recente que houve para a Europa. E aí várias vezes andando na rua com ele eu ouvi as pessoas xingando ele, falando Paris está perdida, já não é mais a mesma, e eles estão por toda parte, isso me incluindo, né? Eu, um asiático lá por toda parte, andando com ele, que era um pintor que se vestia mal. E aí ele, basicamente, a vida dele era ir para as praças ou para os museus da França e desenhar as pessoas, e ficava desenhando as pessoas. Era isso que ele fazia. Ele gostava de ir pra frente do Louvre, gostava de sentar com o caderninho dele e desenhava rostos das pessoas passando em folha sulfite, de várias cores, tinha vários pincéis e tal. E ele fazia um retrato, que era um retrato todo estilizado, assim, de um estilo completamente dele, que eu nunca tinha visto em nenhum lugar, e tinha algo da pessoa, mas era uma abstração, aquilo se tornava mesclado com as linhas e os traços, eu achei muito forte. E ele pegava aquele retrato e entregava para a pessoa. E aí quando a pessoa ficava feliz e gostava e queria dar uma contribuição para ele não aceitava. Eu nunca descobri como ele ganha vida, assim, porque ele nunca aceitava dinheiro e sempre dava de presente os retratos das pessoas. Ele foi uma vez num show meu, e aí era um show num restaurante que tinha um palco, tinha um momento pro show e servia comida. E aí ele sentou na mesa e desenhou todas as pessoas que estavam em volta dele no restaurante, na casa de show restaurante, e depois entregou para as pessoas, várias quiseram contribuir, com às vezes valores altos, e ele não aceitou nenhuma. Ele foi em todos os meus shows em Paris, depois me convidou para um restaurante vietnamita tradicional que era meio caro, assim, eu nem sei se eu teria ido se não fosse um convite, e pagou, assim, pra minha refeição. Eu falei, não, insisto, a gente racha e tal. Ele falou, não, eu te convido, eu tô te convidando. E aí ele fez questão de pagar. E ele morava numa casa, assim, que eu nunca tinha visto igual. Então com certeza ele não vivia numa situação financeiramente confortável, mas tinha um coração gigantesco, assim. E eu aprendi ali, com aquela experiência, como é possível você viver subvertendo toda a lógica do que a sociedade diz que tem que ser valorizado. Então você tem que ter uma casa legal, você tem que ter uma condição financeira legal. E claro que essas coisas às vezes são importantes, mas olhar para aquele cara e ver como a vida dele segue preceitos, valores
condutas e sonhos completamente distintos do que 99% da população, o que ele quer não é o dinheiro da pessoa. Ele quer, não sei nem o que, às vezes ele quer ver o rosto da pessoa quando ele entrega a pintura, às vezes ele quer o próprio prazer da pintura, e a pintura quando pronta já não faz mais sentido, ele precisa entregar para alguém. E eu fiquei pensando muito sobre essa experiência a partir desse personagem, né, do cotidiano parisiense, o que eu queria pra minha vida, assim. Porque às vezes a gente segue sonhos que não são nossos, segue vontades que a gente não assinou embaixo de fato, a gente segue porque tem a ver com o que todo mundo quer. Ganhar mais dinheiro, ter uma carreira mais legal e tal, e tem alguns momentos como esse, de pessoas como essas, que fazem com que eu olhe pra trás e pense, putz, o que realmente vale a vida, né? Que momentos fazem sentido de verdade. Bom, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta da minha música e dos vídeos que eu faço, eu quero te convidar para participar da minha jornada musical. Para saber mais é só dar uma olhada na descrição. E se você quiser conhecer melhor meu trabalho, é só você se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Um abraço e até a próxima.